esse livrinho que eu estou na mão é Contos de Apólogos. Esse aqui é um espírito que entrava em contato com o Chico. O nome dele é Humberto de Campos. Mas teve uma época que o Chico e a Federação Espírita Brasileira foram processados pela família desse Humberto de Campos, que era não era bem um romancista, ele mais fazia crônicas, escrevia nos jornais do Rio de Janeiro, foi membro da Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro, e depois que ele morreu, ele começou a entrar em contato com o Chico. Então começou a sair os livros dele como Humberto de Campos. Daí a família processou, queria direitos autorais. Aí vocês veem. Só que não conseguiram nada. Aí durante um tempo, quando ele escrevia, ele colocou o nome de Irmão X. Porque quando ele estava encarnado, ele escrevia as crônicas dele, muitas vezes, com esse pseudônimo, Irmão XX. Então aqui ele passa a se chamar Irmão X. Depois, mais tarde, a mãe dele se convenceu que era ele mesmo, e se convenceram que não deviam ter feito aquilo que fizeram. Mas depois já estava feito. Tem tanta coisa que a gente faz que não pode voltar atrás do jeito. Se eu pudesse ir lá apagar aquilo lá, não dá. Então aqui tem uma mensagem que ele passa, porque ele analisa aquela parábola, que não é bem uma parábola, é um fato que acontece, que é a mulher adúltera. Você lembra que os homens estavam com pedra na mão para apedrejar ela porque era uma mulher adúltera? Então, aqui nós vamos conhecer a verdadeira história. E muita gente, inclusive, confunde a mulher adúltera com a Maria de Magdala. Maria de Magdala é uma pessoa, a mulher adúltera é outra pessoa. Desculpe se vier tosse, porque eu tomei um pouco. Então vamos ver lá. Lição do discernimento. Finda a cena brutal em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz em praça pública, Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou-o zelosamente. Que veja assim, Jesus não condenou aquela mulher. Vamos lembrar como era a parábola. Parábola não, é um fato. Parábola é uma história mesmo. Mas é um fato que aconteceu. Eles vieram ao encontro de Jesus porque queriam que Jesus definisse o que fariam para ela, apedrejar ou não, porque apedrejar a mulher adúltera era a lei mosaica que eles seguiam, quer dizer, a lei de Moisés. A lei do homem não é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é as leis de Deus. Aí, Jesus encarou eles, se abaixou, começou a escrever no chão. Quando se acalmaram um pouco, ele levantou e se dirigiu àquele pessoal dizendo assim: se alguém aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. E se abaixou de novo. Olhem a psicologia de Jesus. Naquela época, os idosos eram respeitados. Hoje eles são respeitados por lei, ou não? Senão a gente pode tocar uma bagadeira. Hoje até eu vi mais sobre os cadeirantes. Todo mundo quer botar seu carro na vaga deles, mas a cadeira não quer. Cadeira de rodas. Então, Jesus
começaram a soltar as pedras foram os idosos. Soltaram as pedras e se foram. E assim, um por um, foi soltando as pedras e todo mundo foi embora. Aí quando Jesus levantou, só estava a mulher que eles diziam que era muda na frente dele. Aí ele pergunta, alguém te julgou? Não, ninguém me julgou. Ela respondeu, não, eu também não vou te julgar. Vai e não tornes a pedra. Está vendo? Jesus não julgou também, porque Jesus nunca julgou ninguém. Essa coisa de julgamento é coisa nossa. Nós, seres humanos. Aqui na frente tem lugar. Mestre, agora o Pedro vai, porque o Pedro vai inquirir Jesus agora. Como é que Jesus faz uma coisa dessa? Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Então, Pedro já julgou. Para ele era uma mulher adulta. Então, por isso que ele está perguntando. Quer dizer, fazendo isso que você fez, não é incentivar a devassidão? Quer dizer, incentivar o adultério? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não seria proteger o pecado? Jesus meditou e respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. É a contrapartida. Quem de nós gosta de julgar os outros vai sempre passar por julgamento de outra pessoa. Não está cheio aí de calúnia, difamação e assim por diante? Então, quando a gente passar por essas provas, vamos nos lembrar se a gente já não fez isso. Já não difamou a pessoa, já não injuriou, já não caluniou. Sim, clamou o apóstolo irritado, porque o Pedro era meio pavio curto. Ele era muito honesto, mas era tipo nós, assim, né? Compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos, mas porventura conseguiremos viver sem discernir? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Não apresentará um quadro de lama para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Então, vendo que o Pedro está julgando Jesus pelo que ele fez. Vamos prestar atenção bem, porque vocês vão ver que o final da história vai ser um tapa na cara nossa. Principalmente nós que muitas vezes até achamos, né, tudo aquilo lá. Ante as duras interrogações, o Messias observou sereno. Observem que Jesus sempre mantinha a calma. Jesus não se irritava. Por isso que aquela história lá dos açoites, lá nos camelôs, isso aí é mentira, não é verdade. Jesus fez um discurso naquele dia lá no templo, mas que servia para quem estava dentro do templo, que eram os sacerdotes e os fariseus e os escribas. Eles eram os vendilhões do templo. Não eram os coitados lá dos camelôs que faziam aquilo porque era o sustento deles. Então Jesus jamais ia fazer um ato histérico, quer dizer, sair dando chicotada nas pessoas. Quem poderá examinar agora o
do acontecimento, em toda a extensão dele, sabemos acaso quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até que a queda fatal no grande infortúnio? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? Porque aqui até hoje mais ninguém perguntou. Mas ué, se ela é adúltera, tem um homem na história, não tem? Não tem que ter um homem? Ela ia ser adúltera com quem? Como é que esse homem não aparece? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o primeiro impulso para o despenhadeiro? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades? Porque a gente não sabe da vida das pessoas, o que elas estão passando. É a mesma coisa, a pessoa mal-humorada, pessoas azedas. Elas estão assim por um motivo. Não quer dizer que na maioria das vezes esteja com a gente, mas a gente já toma com a gente, já está de cara feia hoje. O discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça, acrescentou: ó, o Pedro que somos nós. De qualquer modo, a corrigenda é inadiável e imperativa. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados que precisamos punir. Pedro quer agora fazer justiça. Não é com ela, vai ter que ser, então, ele viu que tem ele. Tem um ele na história. Quem terá provocado esse desagradável a que assistimos, a essa cena desagradável a que assistimos? Geralmente as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? Agora ele está começando a analisar a coisa. O Pedro. Jesus sorriu complacente e tornou: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? Porque, gente, será que essas mulheres que andam aí se prostituindo é por vadiagem mesmo? Se expor. As consequências que passam depois. Porque elas estão se expondo a um perigo. O pescador de Cafarnaum acentuou contrariado. O responsável devia expiar semelhante delito. Sou contra a desordem. E na gritaria que presenciamos, estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. Então Pedro está cada vez mais enérgico. Ele quer pegar alguém. Nesse ponto do entendimento, velha mendiga que ouvia a conversação, caminhando vagarosamente, quase junto deles, exclamou para Simão surpreendido. Então, uma senhora, mais de mendiga, estava junto ouvindo a conversa. Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nosso país,
Graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica. Quem é essa mulher? Tia dela. A mãe dessa moça é uma mulher paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos-nos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz que depois de repelido por ela em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para lapidação, simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Ambos estamos feridas e com dificuldades. Tornaremos para casa, se é possível, Galileu, generoso, restabelece a verdade e faz justiça. Então, vocês estão vendo um homem caluniando a mulher, um covarde. Não só ele, mas com todos os outros. Não um bando de homem para apedrejar uma mulher e dizer que isso é justiça. E o Pedro agora está se entusiasmando porque tem que achar alguém para punir. Mas antes Deus não se lembrou. Então uma coisa tem que ficar clara. A mulher até reagiu contra. Era uma calúnia ou não era? Naquela época não era. Se hoje às vezes é difícil achar um emprego. E onde está o miserável? Gritou Simão, enérgico diante do mestre, que o seguia bondoso. Jesus está sempre calmo. Agora quer saber onde está esse cara? Ali, informou a velhinha, com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria, e apontou uma casa de peregrinos para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que o observava sereno. Olha, se não é uma pessoa calma, as coisas só podem engrossar, porque Jesus está se mantendo calmo. Embora o Pedro, que quem está fazendo escândalo agora é o Pedro, não acho. Ela indicou onde está o dito cujo. Por trás da antiga porta, escondia-se um homem trêmulo e de vergonha. Por trás da antiga porta, escondia-se um homem trêmulo e de vergonha. Pedro avançou de punho cerrado, mas a breves segundos estacou, pálido e abatido. Ué, o valentão, agora ele que está imponindo, com o que ele está vendo. O que será que ele está vendo? Quem será que ele está vendo? Que ele quer fazer justiça, ele quer pegar, não quer só aprender, como ele quer açoitar. O autor da cena triste era
Josafá, pupilo de sua sogra e comensal da sua própria mesa. Gente familiar dele. Então vamos ver se hoje é diferente. Se nós realmente agimos quando quer ser muito justo com o filho dos outros e com os nossos. Já é prova para os pais. Como é que os pais agem? O filho dos outros é um julgamento. Agora o seu, que é obrigação sua da educação para essa pessoa, para quem que Deus coloca os filhos? Não é para os próprios pais? Quem é que tem a obrigação de educá-los? É os vizinhos ou é os pais? Por que cuidam tanto, então, do filho dos outros? Julgam tanto o filho dos outros. E quando o seu apronta, não perdem tempo em acusar o filho do vizinho. Mau exemplo, a peste é do vizinho. Porque o meu anjinho, olha, está cheio de idoso aí abandonado pelos anjinhos. Seguira o Messias é com piedosa atitude. Mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. Então agora ele se defrontou. Ele não queria justiça. Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo à maneira de menino necessitado de proteção e bradou: Mestre, mestre, que fazer? Está aí o valentão. Agora ele vai ouvir Jesus. Agora ele apela para Jesus, mas antes ele não ficou questionando Jesus. Então, essas historinhas aí é para nós analisar. Que nós hoje continuamos as mesmas pessoas que existiam naquela época. Por isso que a gente acha muito assim, não, o mundo está perdido. Quem está perdido somos nós, que não se achamos. Porque esse mundo só vai melhorar se nós melhorarmos. Se os outros estão errados, vamos ser um bom exemplo. Agora, ser igual aos outros e ainda condenar os outros. Jesus, porém, acolheu-o amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir, a analisar, parar para ver a situação. Dentro de casa, quanta coisa acontece por falta de calma, por falta de analisar a situação. Muitas vezes até morte. Porque a pessoa já está ali no seu limite. Aí não tem tempo, porque se deixa passar pela contrariedade, pela cólera, que nem o Pedro aqui, ó. E a mulher, ela devia ser pedregada. Entendeu? Jesus, ele não estava sabendo da história toda, depois que ele foi vendo. Mas desde o início, a atitude de Jesus é a correta. Por isso que Jesus é o modelo para a humanidade. Ele foi a pessoa que melhor se comportou aqui na Terra, durante toda a sua encarnação aqui. E esse exemplo, se nós não seguir, nós não vamos sair daqui. Vamos continuar reencarnando. Mas, e com quem?
As mesmas pessoas que a gente julgou, que condenou, que injuriou, que caluniou e assim por diante. E muitas vezes tendo eles como filhos. Filhos problema. Que não se dão com os pais, não se entrosam. Não é por acaso. Já vem lá de longe. Porque é uma das coisas que sempre vai se dizer: ninguém errou de endereço. Todo mundo nasceu onde tinha que nascer. Todo mundo tem o pai e a mãe que merecia ter. E se ele fizer alguma coisa errada, dá exemplo e não faça. Que o erro deles não seja um motivo para você fazer também. Porque aí que está. É fácil ser bom entre os bons. A prova nossa está em ser bom entre os maus. Aí que está o problema. Então nós estamos no mundo que nós merecemos. Queremos mudar esse mundo? Vamos ser bons nesse mundo. Porque caso contrário, nós vamos continuar aqui. E outra coisa, nem tem um de nós que vai ficar aqui, que não vai passar por lá de lá. E aonde é que nós vamos ficar? Está cheio de espírito aí contando com o nosso lado. Mas não quer mudar por Rio de Janeiro. Será que nós vamos conseguir um lugar parecido com o nosso lado? Porque um tempo nós vamos ficar no branco, que eu não quero. E aí, como é que vai ser as nossas atitudes lá? André Luiz ficou 8 anos, mas não se entregou para as trevas. Nós vamos aguentar firme e não vamos se entregar. Será que aqui na Terra, quando as pessoas começam a encher nossos ouvidos de fazer alguma coisa que a gente sabe que é errado, e que de primeiro vai relutando contra, até que um dia, vamos fazer. E a gente sabe que não era para ir por ali. E a gente vai. Isso é as trevas. Agindo contra nós. Porque muita gente tem a desculpa, é uma pessoa nova. Gente, o corpo é novo. Nenhum de nós é novo. Nós somos já um espírito muito andado. São centenas, quem sabe milhares de encarnações como ser humano. Já fomos homem, já fomos mulher, já fomos asiático, já fomos japonês, já fomos índio, já fomos negro. E estamos aqui. E quanto branquela aí, que foi negro na última encarnação, e agora tem preconceito no negro. E vice-versa. Porque negro também tem preconceito de negro. Não é? E branco, onde pode achar defeito no outro, espalha. Faz a mesma coisa. Eu não tenho preconceito da cor, mas fala isso, aquilo, faz a outra. E sempre o outro é pior que ele. Eu tenho que dar um jeito de rebaixar o outro. E quantas vezes isso já começa dentro da família? Entre os irmãos. A família é um lugar de prova. Se a família realmente fossem bons, quando é que o casal se conhece? Hein, gente? Quando é que o casal se conhece? Aí, ó, na separação, no divórcio. Aí não tem amorzinha na mãozinha, ouzinha. Aí é bom, é para pegar mesmo. E tudo por coisas materiais. Onde um poder passar, o outro para trás vai passar. E os irmãos? Não vão fazer a mesma coisa na herança. Hein? Está cheio de idosos aí que não se dão com seus irmãos, porque na época da partilha um passou a perna no outro. Brigando por pedacinho de terra, porque isso, aquilo.
que vai ficar tudo aqui. Só que eles vão passar por lá de lá. E se o problema foi o dinheiro, vão vir pobres. Por isso tem tanto pobre por aí. Quero o dinheiro, foi o problema. Então Deus não vai deixar eles pegar o dinheiro. Tem um ditado assim, a desgraça une. Então vai vir a desgraça. Para aprender